Olá, é um prazer estar aqui podendo compartilhar algo sobre esse livro, o livro de Mateus. Quero trazer aqui alguns pontos com o objetivo de elucidar e aguçar o seu interesse por um material tão precioso. E alguém me perguntou assim, como foi escrito e quanto tempo gastou para ser escrito? Na verdade, esse livro é fruto de trabalho de mais de 25 anos de estudos da Palavra de Deus. Uma parte desse livro é o segundo livro meu que eu lancei, chamado Assuntos Proféticos, que abordava 3 perguntas de Mateus capítulo 24. Isso mesmo, Mateus 24, lá diz assim, versículo 3: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, uma pergunta em relação aos judeus, em relação à igreja, em relação aos gentios. Ali tem o coração da escatologia. Aí eu inseri nesse livro, né? Mateus 25, a parábola das virgens, também é algo muito interessante, que mostra, nós temos um aspecto dos cristãos que morreram, né? Porque todas as virgens adormeceram, portanto esperar o noivo. Você tem, por exemplo, Mateus capítulo 13, e eu abordo aqui nesse livro aquelas 7 parábolas do reino. Ali mostra a cronologia da história da igreja. Isso mesmo. Desde a semeadura, o Senhor trazendo o reino dos céus, a realidade do reino dos céus. Ele é o homem que semeia a boa semente e até a colheita. A parábola da ceifa. Então você tem aqui, entre a parábola do semeador e a parábola da ceifa, a história da igreja. E a história da igreja, a igreja começou muito bem, com a comunhão, com o partir do pão, mas nós sabemos que no decorrer da história houve muita corruptibilidade e, infelizmente, a história da igreja, no final, nos dias atuais, tem sido uma história descendente. É claro, Deus sempre tem um testemunho, ele sempre tem um remanescente dentro da igreja. Não estou falando desse grupo. Mas, em geral, em visão geral, a gente vê algo muito deplorável, muito aquém do que deveria estar em termos de comunhão, edificação e expressão daquilo que é a imagem do Senhor Jesus. Outra coisa interessantíssima nesse livro, eu abordo ali, por exemplo, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6, 7, as bem-aventuranças, princípios assim muito preciosos. Estava compartilhando com alguns irmãos sobre alguns princípios que eles mostram o nível que os cristãos estão vivendo. Por exemplo, se você ler Apocalipse 3, 10, comenta aqui, porque lá fala assim, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo todo. O que é a palavra da perseverança? Poucos cristãos sabem o que é a palavra da perseverança. E por que tem esse nome? Palavra da perseverança. Eu falava com um amigo meu, imagine um jumento com fome, você com uma vara de pescar e colocando uma cenoura na frente. O jumento vê aquela cenoura e ele começa a andar. Então, a palavra da perseverança mostra o quê? O reino dos céus como galardão. Infelizmente, muitos cristãos não viram o reino dos céus. Não fazem distinção entre o reino dos céus e os céus. Tem gente que pensa que o reino dos céus é no céu. A origem dele é celestial, mas o reino dos céus acontece na terra. Todos os aspectos do reino dos céus, na terra. Por exemplo, o milênio é na terra. Você lê Apocalipse 5:10, Apocalipse 11:15, é na terra. E hoje a igreja é uma embaixada do reino, na terra. Por exemplo, uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e acrescentou o quê? Escondeu fermento. Isso é no céu? Na terra. Nos fala da igreja, que infelizmente tem inserido fermento na massa. A mulher está fazendo o quê? Um pão, não é isso? Ela está fazendo um alimento, só que esse alimento está o quê? Contaminado. Infelizmente a palavra de Deus está muito contaminada. Quando você coloca fermento na massa, qual que é o objetivo que você tem? Fazer a massa o quê? Crescer, né? Paulo já falava lá em 1 Coríntios capítulo 5, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, contamina todos os cristãos? Então, quando você põe fermento, você está querendo o quê? Aumentar a massa.
E quantas coisas se fazem hoje para aumentar o número de cristãos? E muitas das vezes a motivação é apenas arrecadação, status de igreja grande. Mas o testemunho está aquém. Uma parte muito importante está nesse livro aqui, são as sementes que o Senhor deixou aqui inseridas no livro de Mateus. Quando a gente chega em Mateus 16, lá fala sobre a igreja, ela é edificada sobre a rocha. A rocha é um fundamento. Porque em 1 Coríntios 3,9 fala que edifício de Deus sois vós. E lá em Efésios 2,20 fala que a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. E aí, quando chega nessa doutrina dos apóstolos, você vai perguntar para muitos líderes, quais são os rudimentos elementares do oráculo de Deus? Todos os rudimentos. Se você pesquisar na Bíblia, vai descobrir que são 7. E que o 7º rudimento é Cristo. O rudimento dos rudimentos. Todos esses rudimentos, quais são eles? Por exemplo, arrependimento é um rudimento, mas a Bíblia fala de 5 tipos de arrependimento. Fé em Deus. O que é a fé em Deus? É algo muito interessante. Muitas pessoas têm um pensamento positivo. Doutrina de batismos, imposição de mãos. Por exemplo, esse é um fundamento, é um rudimento a ser explorado na esfera da igreja, mas tem sido muito mal explorado. Por que mal explorado? Paulo exorta a Timóteo dizendo assim: não imponhas as tuas mãos precipitadamente sobre a cabeça de ninguém, para não seres cúmplices dos pecados alheios. Então, esse fundamento, né, imposição de mão, tem a ver com transferência e com identificação. Bom, são pontos tão importantes que são abordados nesse livro aqui, pontos interessantíssimos sobre a lei. Ó, a lei de Deus e a lei dos escribas. Porque a lei dos escribas é a interpretação que os escribas faziam da Torá. Isso mesmo. O sábado, por exemplo, tem 39 sessões. E aí o confronto que teve foi entre a lei de Deus e a interpretação ou lei dos escribas. Então, muito interessante essa questão. É abordado nesse livro também. É um livro, como eu disse, cheio de informações. Para quê? Para abrir os nossos olhos nesse momento tão crítico que passa a igreja. Para trazer edificação. Para que essas palavras que são logos se tornem o quê? Em nossa vida, rema. Ou seja, uma palavra revelada, uma palavra experimentada. Algo tremendo. Eu falo, por exemplo, sobre muitos aspectos judaicos, dados importantíssimos. Se você ler Mateus 26, fala que o Senhor entrou na casa de Simão, o leproso. Mas como é possível? Os leprosos ficavam afastados, isolados da comunidade. E aí, qual a explicação desse texto? Você lê, por exemplo, lá em Mateus, quando o Senhor estava sendo julgado, o Senhor falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas como é possível galo, uma ave em Jerusalém, o sacerdote ou o sumo sacerdote jamais admitiria tal ultraje? É um animal imundo. Aí você vai estudar e descobre que tem o castelo de Antônia, que estava colado no templo, que foi reformado por Herodes. Era um castelo romano, e que tinha ali a troca da guarda, e tinha as vigílias, e a trombeta que se tocava da troca da guarda chamava-se em latim galicium, que traduzindo você vai ter o quê? Galo. É o toque de corneta. Tantos detalhes importantes. Por exemplo, eu estava falando com um amigo meu, muitos pensam que Ruth era de raça moabita, mas ela não era moabita. Ela nasceu em Moabe, na terra de Moabe. Mas você vai ver que naquela época não tinha nenhum moabita vivendo mais naquele lugar, desde a época de Moisés. Tá certo? Tem vários pontos. Por exemplo, por que a Bíblia fala que inicia o livro de Mateus dizendo assim, filho de Davi e filho de Abraão? Quem é o filho de Davi? Salomão. Quem que é o filho de Abraão? Isaac. Se você ler esse livro aqui, do capítulo 1 até o capítulo 26, mais ou menos, você vai encontrar o quê? O filho de Davi, o Salomão, o verdadeiro Salomão. Ou seja, a sabedoria de Salomão.
Mas do capítulo 26 em diante, você vai encontrar o quê? O filho de Abraão, o verdadeiro Isaac, aquele que se ofereceu por nós e deu a sua vida por nós. Bom, esse livro foi feito para ser um livro de cabeceira. Tantos aspectos. Capítulo 23 eu falo sobre o dízimo. Qual é o dízimo que o cristão pode dar? Qual que é o dízimo? Qual que é o nosso dízimo? Não é o dízimo de Malaquias 3:10. Tem algum dízimo que nós podemos praticar? Detalhe, sobre casamento, tanto Mateus capítulo 5, como Mateus capítulo 19, o Senhor veio cumprir a lei. E se ele cumpriu a lei, qual escola que ele estava defendendo? A escola de Hillel ou de Shammai? E quais são as evidências disso? Na palavra de Deus. Tantos pontos polêmicos são abordados nesse livro com um único objetivo: trazer mais luz e entendimento para a sua vida. Bom, se você quer adquirir esse material aqui eu costumo chamar de um curso. Ele é um curso em 3 módulos, né? Nós tínhamos 3 módulos e pegamos esses 3 módulos, que seriam mais ou menos uns 90 vídeos, e colocamos esse material todo aqui inserido. Então, ele é repleto de informações. E todas essas informações estão aqui para quê? Para te abençoar. Veja bem, você vai ter aqui anos de pesquisa, muitas biografias, citei algumas aqui, tem outras que nem citei, que nem lembrava mais, de anotações que eu tinha, né? Tudo foi feito para quê? Para te abençoar. Isso mais as revelações que Deus tem nos dado no decorrer da nossa caminhada cristã. Então, se você adquirir esse livro, vou dizer uma coisa para ti. Se você não gostar, se você for uma pessoa que ama a palavra de Deus e adquirir esse livro e não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Porque o valor desse livro é algo indescritível. É algo que vai te abençoar poderosamente. Você pode acreditar nisso. Deus abençoe. E qualquer dúvida, você pode me chamar.